E vamos falar desse jogo que foi um jogão, cara. Que foi um jogão. Atlético tropeçou em casa e olha, pode ter, ó, dançado. Vamos falar um pouquinho desse jogo após a vinheta. Drayton Madeira. Drayton Madeira. Salve, salve, galera da Madeirada. Rapaz, eu tive que refazer um vídeo porque tava com um errinho ali e eu não gosto, eu sou perfeccionista, não gosto não, um erro na tabela que eu fiz aí na pressa e acabei fazendo alguma coisa errada aí. Enfim, pedir perdão a galera aí, a gente vai falar do que aconteceu nessa rodada. Jogo aí complicado e a gente falou que ia ser um jogo complicado. Para mim, o Dragão se atrapalhou muito, muito mesmo e o Novo Horizontino também. O resultado para mim não foi bom para nenhum dos dois, porque o Atlético veio de uma derrota no Clássico e acabou tendo a oportunidade de fazer os 6 pontos, né, com o Vila, que não ia bem no campeonato, e um confronto direto contra o Novo Horizontino. E agora o Atlético vai jogar na Ilha do Retiro com o Sport. Aí a gente vê a conjecturação da galera, até no grupo a gente brinca, que faz parte do Vitor Gada, o Eric, galera, não, mas pode ganhar do Sport. Gente, eu vou ser bem sincero a vocês, sem clubismo nenhum. Como você torce para o Sport, que você vai falar, vai defender no Sport? Não. É muito difícil ganhar do Sport na Ilha do Retiro. Para mim, olha, vou ser bem sincero, a torcida do Atlético, o Gustavo, que foi o primeiro membro do meu canal, um cara que tem uma impressionante, a gente conversa, o Vitor Gada, mas para mim o Atlético dançou na parada com isso aí. A não ser que realmente, como a gente tem uma brincadeira aqui no grupo da gente, dizer que cometeu um crime. Pode acontecer? É lógico que pode, mas para mim ficou muito difícil. Eu já tinha dito lá atrás, o Atlético se complicou demais, cara, e com esse resultado, o Novo Horizonte também se complicou. Por quê? Porque vou botar a tabela daqui para vocês entenderem a situação. Foi um jogo duro, um jogo equilibrado, né? Um jogo encardido. Eu assisti um jogo bonito, na verdade, mas teve uma chuva que atrapalhou, né? O gol do Atlético feito pelo Luiz Fernando, né? Aos 23 e o Alix, né? Aos 48 e o Novo Horizontino teve os gols pelo Rômulo Azevedo, né? O Rômulo aos 16 e aos 42, em 2-2, e no finalzinho o Novo Horizontino acabou desperdiçando um pênalti. Que pênalti mequetrefe, velho. Como é que bateu um pênalti? Conseguiu ser pior do que o pênalti de Wagner Love. Um pênalti horroroso que daria uma positividade muito grande no Novo Horizontino, fortalecer ele, porque uma vitória contra o Atlético, na casa do Atlético, é uma coisa que não dá nem para se mensurar. Eu não acredito. Apesar de saber que era um jogo encardido difícil, mas o Atlético era franco favorito, como eu disse. Mas para mim, gente, eu vou ser bem sincero, para mim o Atlético dançou nessa parada aí. É minha opinião, gosto muito da galera, acho o Atlético um time mais, para mim ele dançou, porque Drake, mas pode, mas a galera, parece que a galera tá esquecendo quando faz certos comentários de com quem o Atlético vai jogar. Mas não, também você vai jogar com o Sport, velho, a camisa mais pesada da Série B, meu amigo, com uma torcida gigantesca fora de casa. Até o Vitor Gada, que é um entendedor de futebol, colocou lá que a gente faz a estatística, ele colocou a vitória do Sport. O Atlético pode vir aqui ganhar? Claro que pode, é um jogo, mas qual a probabilidade disso acontecer? É pouca, cara. Só é olhar pelas estatísticas. É por isso que eu digo que às vezes as equipes se prejudicam, porque não faz valer o seu mando de campo. Né? Não faz valer o seu mando de campo. Então, isso acontece muito. Vou botar aqui a tabela para vocês terem uma ideia como ficou complicada a situação do Atlético. Né? Vou botar aqui um simulador, né? Aqui eu vou ver aqui no separador para vocês verem como está a tabela. Veja, o Vitória, né, ainda vai fazer o seu jogo, né? O Atlético foi a 60 pontos com esse empate, né? Já tem 35, né? Está em segundo, mas o Sport joga com um empate, o Sport já troca de posição com o Atlético, né? Com um empate. Mas vê como vai ficar a situação. Com um empate, o Sport já troca de posição. Eu vou botar aqui, por exemplo, lá. Vou botar aqui, ó. Criciúma ganha, que a probabilidade disso acontecer é muito grande. Veja, o Criciúma já vai para segundo. Aí o Atlético fica em terceiro e o Sport com 59. Se o Sport empata, e a probabilidade disso acontecer é grande, mas pode ser que o Sport perda. Né? O Sport já vai para terceiro e o Atlético fica em quarto. Aí vou te mostrar uma coisa que pode acontecer, vai mudar tudo, veja. Até o Sport com empate ele sai. Ó. Juventude ganha no jogo dele, que a probabilidade disso acontecer é grande. Olha o que é que aconteceu. O Atlético já saiu do G4. O Vitória ganha do Vila, que a probabilidade disso acontecer é muito grande. Veja.
Vejam para vocês entenderem como é. O Atlético já está fora. Com o empate do Sport, ele já perde posição em a vitória do Juventude e do Criciúma, que é muito fácil de acontecer. E ainda tem esse jogo do Guarani. Vamos supor, vamos ver quanto o Guarani, se o Guarani ganhar esse jogo do Londrina, que eu acho que não ganha. Mas vamos lá. Né? Mesmo assim, o Guarani não chega. Né? Então, mas veja, os principais jogos darão isso aqui. Então, essa rodada pode mudar. O Atlético, por isso que eu disse que o Atlético se complicou muito. Não é? O Atlético basta um empate do Sport e a vitória do Criciúma, que é uma vitória plausível, né? E a vitória do Juventude também é o que deve acontecer. Vai para 60 e fica todo mundo 60 e eu dei de 67 para todo mundo. Lembro das minhas estatísticas, vocês estão lembrados das minhas estatísticas. Só que era o Juventude e o Guarani. O Guarani começou a tropeçar, né? Fora de casa. Mas enfim, é a situação. E na próxima rodada, veja, o que é que nós temos na próxima rodada? Vê como a situação complicou. Aí tem um jogo perigoso para o Criciúma, né, fora de casa contra o Guarani, não é? E o Vitória joga contra o Novo Horizontino. Mas veja, o Vitória já abre 8 pontos para o segundo colocado, que é o que deve acontecer. Não. Veja, aí onde está o fio da meada? Ó, o Atlético joga com o Sport. O Sport nem precisa ganhar do Atlético, nesse caso. Tá? Basta um empate em casa. Por quê? Vou fazer a colocação aqui. Vamos ver como é que ficaria. Vamos supor que esse jogo seja um empate entre Dragão e Sport. Vamos ver como é que ficaria. O Novo Horizontino e Vitória, vamos supor que seja um empate. Vai ser um jogo duríssimo. Né? Ó, o Juventude, fora de casa, ganha de 1-0. Vamos ver como é que fica. Tem outro que briga aqui. Criciúma e Guarani. Vamos supor que seja um empate. Supondo. Veja. Situação do Atlético. Não, aqui 1-0, 1-1. Né? A situação do Atlético ficou muito complicada, pessoal. Ele vai ter que vir jogar na Ilha do Retiro de todo jeito para ganhar do Sport de todo jeito. E isso é dificílimo, tá? Isso vai ser muito difícil para o Atlético. Para mim, o Atlético dançou nessa parada. Vou botar aqui uma vitória do Mirassol, interessante aqui, vamos lá. Vamos ver. Não vai alterar muito o Mirassol. Então, ficou muito difícil mesmo a situação do Dragão. Tá? Eu disse a galera veio aí para mim, o Atlético dançou nessa parada. Não sei que o Sport perca o jogo, mas se o Sport empatar, o Atlético já dança do G4. Por quê? Porque é difícil, cara. A gente falou, olha, o time ele tem que fazer valer. Você tem que fazer valer o mando de campo, galera. Então a situação ficou muito complicada para o Atlético. Que me perdoe meus amigos atleticanos, mas acho que o Atlético dançou nessa parada. Não sei que ele, como a gente diz no nosso grupo, que ele venha na Ilha do Retiro e cometa um crime. Pode acontecer, pode, mas a probabilidade de acontecer, muito pouca. Muito pouco, mesmo o Sport jogando bem. E outra coisa, e se o Sport conseguir ganhar um jogo do Mirassol, acabou. Tá? Acabou. É muito complicada mesmo. Na minha opinião, na minha sincera opinião, o Atlético tinha a faca e o queijo na mão. Agora ele dançou. A não ser que ele tenha aí nos últimos 3 jogos só. Né? Mas 3 jogos ele sai ganhando tudinho. Mas para mim a situação dele ficou muito difícil. Para mim é 66 pontos o mínimo para subir. Eu fiz um cálculo de 67 no total, que daria isso, mas 66. E o Vitória nada de braçada. Vocês podem concordar ou podem discordar. Eu não sei, é a opinião de cada um de vocês. Beleza, galera? Eu sou Draito Madeira, comentarista de primeira.